E no ponto 7, ainda na subdivisão 2, a respeito da variabilidade e invariabilidade na língua, o que temos para destacar? Bom, ele vai finalizar esta segunda parte, dizendo que, procurando justificar, explicar e contextualizar ao leitor o porquê de ele se valer da língua oral para elaborar a sua obra. Ele vai então, nada de muito importante, mas ele vai então justificar. Uma coisa que interessante que ele diz é o seguinte: só a leitura recria o valor oral de uns e de outro. Dá-se assim uma inversão, em termos sociais, da verdade puramente linguística de que a escrita decorre da fala e é secundária em referência a esta. Ou seja, resumindo, onde ele quer chegar? Se a gramática ela é descritiva, ela precisa se preocupar muito menos com a norma, ou nunca com a norma, e sim com a realidade da língua, com a organicidade, aí remontando lá, associe, com a organicidade, com o sistema particular, intrínseco à língua, com suas próprias regras, com suas próprias leis, não entendendo regras e leis como gramática normativa. Então, se a gramática descritiva precisa se concentrar nesse comportamento tido por eles, pelos gramáticos descritivistas, pelos linguistas, como sendo este sim o verdadeiramente natural, então o primitivo, o essencial, então ela precisa se preocupar, ela precisa remontar as origens, ela precisa remontar as raízes da linguagem, para dali vir destrinchando, desmitificando, certo? E certos erros, preconceitos, mitos, e conseguir estruturar o tratado, o seu tratado, o tratado que se quer impor, né, se quer colocar de uma maneira bem analítica, decomponível, certo? E para fazer isto, diz Matoso Câmara, nos sugere Matoso Câmara, que ela então precisará considerar a leitura, ou seja, não a escrita, mas sim a leitura como sendo esta raiz, porque a leitura, ou seja, a oralidade, né, aí mais do que a leitura, a oralidade, ou seja, a fala, aí completo eu, a fala, ela antecede a escrita, diz Matoso. Então, se a fala antecede a escrita, se a escrita é uma construção, ela é uma invenção humana, então ela vem depois. Então, se a fala antecede a escrita, é ela que deve ser considerada como o primeiro expediente, a primeira característica, a primeira esfera de análise. É dali que vem, é dali que ela é o âmbito primitivo, e dela derivam os demais âmbitos, as demais situações, as demais convenções, entre elas a escrita. Ou seja, então temos que considerar, segundo Matoso Câmara, a fala como sendo, digamos assim, um volante, né, o mastro, o guia, ou o principal objeto de estudo da linguística, mais do que a escrita. Tá? Então, considerações que eu faço. Bom, primeiro, não tem muito o que se colocar contra o Matoso Câmara, ele está correto, na minha opinião. Agora, ele talvez não dê o valor que a escrita mereça nesta análise que ele faz aqui. Por quê? Porque se a escrita ela é uma invenção, ela é uma criação, mesmo que necessariamente derivada da fala, ela é desde a sua essência, portanto, ela é uma obra de arte humana. E se ela é uma obra de arte humana, ela essencialmente, necessariamente, ela já nasce, ela já é parida com a missão
de enobrecer a vida humana, de facilitar também a vida humana, de tornar a comunicação mais expansiva e mais rica e mais bela, porque ela já nasce como uma obra de arte, ela já nasce como uma criação, uma invenção humana. A escrita, ela é uma obra de arte já desde o seu nascimento. Por isso, agora para terminar, eu continuo a defender que a gramática não tem o nome de gramática à toa. Gramática significa em grego a arte de escrever, a arte de bem escrever, tá? Então, gramática, ela tem que servir fundamentalmente, principalmente, a este propósito. Ao quê? Ao objetivo de ensinar os seus estudiosos, os alunos, as pessoas, a escrever bem. E aí, consequentemente, também, quando você escreve bem e passa a ter aquele hábito de correção gráfica, de escrever bem, de elaborar e conceituar bem as coisas e passar aquilo, seus pensamentos, e transmitir a realidade também para o papel de uma maneira clara, ao mesmo tempo bela e eficaz. Quando você faz aquilo, inevitavelmente, segundo Carlos Nogueira, inevitavelmente você passará também a falar bem. E eu sinto isso, eu vejo isso na minha própria vida. Então, somente este temperozinho que eu acrescentaria neste pedaço aqui, neste ponto, no finalzinho da segunda parte do livro, da segunda subdivisão da primeira parte do livro de Matoso Câmara.